Vamos lá. Agora sim eu vou contar pra vocês como que o meu cunhado, marido da minha irmã, não vou falar nomes, eu vou tentar contar a história da melhor maneira possível, da maneira mais clara e objetiva, sem citar nomes, até para não ser processada, né? Sem citar nomes, mas é, é uma história real, é uma história verdadeira, é a história da minha família. E como esse cunhado fez isso com todas as irmãs da esposa, ou quase todas. Acho que se safou somente uma, né? De resto, foram todas. Nós somos de uma família grande, 9 filhos vivos, sendo 8 mulheres e um homem. Tiveram outros irmãos que faleceram ainda pequenos, né? Quando meus pais, eles são da Bahia, já são falecidos, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Já são falecidos. E agora, em fevereiro de 2025, né? O ano passado, fez um ano agora, já 14, fez um ano, nós perdemos uma outra irmã. É uma irmã que é um pouco mais nova do que eu. Ela. Não, eu, ela, a que faleceu, e a caçula são as três mais novas. Então nós somos as caçulas, as três. Depois, aí agora só tem as mais velhas, né? E aí agora ficaram 7 mulheres e um homem. Ahn, eu vou contar como aconteceu comigo. E o porquê que eu tô gravando o vídeo pra colocar na rede, tá bom? Pra poder postar no YouTube. Eu vou contar o que aconteceu comigo, como aconteceu comigo e dar alguns exemplos de outras irmãs minhas, tá bom? Mas eu não vou falar com riqueza de detalhes das outras porque não cabe a mim, né? Foi experiência delas, então elas que deveriam falar, mas ninguém fala. Por que que eu resolvi postar isso agora? Como eu falei no outro vídeo, que é o vídeo de introdução, de apresentação, é... primeiro que é algo que ninguém se orgulha de falar, dá vergonha, dá medo, as pessoas não acreditam. A minha irmã, que é a esposa dele, ela não acredita. Ela não sabe da grande maioria, mas ele já teve amantes, inclusive ele já até falou para uma amante dele que a minha irmã, a esposa dele, tinha morrido, porque essa amante, ela tinha um pouco de dinheiro, e ele falou isso para poder tirar dinheiro dela. Falou que criava os filhos sozinho, que são os meus sobrinhos, né? Então ele é uma pessoa que ele não tem confiança, ele não tem credibilidade. Gente, se o vídeo estiver escuro, é porque ainda é de madrugada. Eu trabalho atualmente como motorista de aplicativo. Eu tô no carro saindo de casa para trabalhar, mas eu quis criar já esse conteúdo, criar esse vídeo, porque tem que ser no susto, gente. Se não for no susto, não vai. E aí foi no impulso mesmo. Já tem um ano, quase, um ano que eu tô com essa responsabilidade, porque essa minha irmã que faleceu, ela tem uma filha. E eu temo muito pela integridade da minha sobrinha. Hoje eu não tenho contato com ela, desde que a minha irmã morreu, na verdade, a mãe dela morreu, porque a família, enfim. Não, esse não é o assunto, eu não vou entrar nesse assunto, mas o assunto aqui é outro. Então eu resolvi falar por conta disso, porque eu queria tanto afastar ele da minha sobrinha, mas tanto. A minha irmã, ela não tá feliz onde ela tá. A minha religião me faz acreditar que ela
ela tá me incomodando, ela está me importunando para poder falar sobre isso, porque ela não tá feliz, tanto que ela faleceu bem chateada, porque um dos assédios aconteceram, tipo, 3 meses antes dela falecer, né? Foi via rede social, aquele TT, TikTok, sabe? Então, foi nessa plataforma que vieram os últimos assédios antes dela falecer, dela vir a óbito, né? Ela faleceu por motivo de câncer, ela teve um câncer no estômago. Foi bem devastador, foi bem rápido. Depois que ela descobriu o câncer, ela veio a óbito um mês depois. Ela teve o diagnóstico 5 de janeiro e dia 14 de fevereiro ela faleceu. Então foi bem rápido, foi bem devastador. Assim, maltratou a família de uma maneira que eu acho que só depois de falar e meu coração ficar um pouquinho mais leve, eu vou conseguir vivenciar esse luto. Eu ainda não consegui. Então, por esse motivo que eu tô vindo aqui falar e para de uma certa maneira, me curar, me libertar, porque a gente acaba colocando coisas tristes que acontecem com a gente numa caixinha dentro da nossa cabeça, e acaba que a gente, deixa eu arrumar o banco aqui, acaba que a gente vai levando a nossa vida sem falar, né? Sem expor. E isso é muito triste, é muito doloroso, porque as mágoas, elas continuam aqui, é intrínseco, né? Tá aqui dentro, é dentro do nosso coração, essa mágoa. Então, uma hora a gente tem que curar isso. Eu acredito que falar, expor, pôr pra fora, deixar essa vergonha de lado, acaba fazendo bem para nossa própria cura, né? Para nossa autoestima. Eu fui vítima de alguns abu, né? Um no trem, quando eu era bem criança, eu tinha uns 11 anos, eu trabalhava como camelô no trem, vendendo doce, sorvete, para ajudar minha mãe com a renda de casa. A gente veio de uma família bem pobre, mas bem pobre mesmo. Eu passei muita fome na minha vida. Moramos assim em situações bem caóticas, mas isso não é o caso, não vem ao caso também. Mas eu sofri esse abuso. Depois eu posso contar algumas outras coisas, algumas outras experiências para vocês. A minha terapeuta fala que a minha vida daria um livro, né? Daria um livro. Mas enfim, eu tô enrolando bastante porque, na verdade, eu nem sei por onde começar. Mas eu sei que eu tenho que começar, eu sei que eu tenho que contar. E ela é novo pra mim, esse negócio de estar aqui falando assim, né? Mas vamos lá, vamos falar. Bom, uma vez eu fugi de casa. Eu era uma jovem meio rebelde sem causa. E eu fugi de casa e a minha amiga, na época, me caguetou pra minha família, né? Falou onde eu tava e foram lá me buscar. Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. Foram me buscar, me levar de volta pra casa. Eu tava num lugar bem perigoso e tal. E eu tava sendo bem cuidada, porque as pessoas que estavam comigo naquele momento, que eu tava morando com eles, gostavam de mim. Então, eu tava sendo bem cuidada, né? Mas foram lá me buscar. Era um dia de semana. E no final de semana, sei lá, eu não lembro, gente, faz muito tempo, faz 30 anos isso. Eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 45. É, a minha mãe com as minhas irmãs e tal, eles iam pra casa da família do meu pai, que mora no Grajaú. Eu sou de São Paulo, né? Na época eu morava em Franco da Rocha. Eu sou nascida e criada em Franco da Rocha, que é uma cidadezinha aqui da Grande São Paulo. E eles iam pro Grajaú, pra casa dos parentes do meu pai, dos familiares do meu pai.
E eu não quis ir, e eles não queriam me deixar sozinha em casa. Então, essa minha irmã, ela já era casada com esse cara. Ele já tinha uma filha, que é a filha mais velha deles, né? Que eu também não vou falar o nome, porque senão posso ser processada. E aí, já tinha essa minha sobrinha. E eles moravam numa casa que era de um cômodo só. Que na verdade não era nenhuma casa, sei lá. Tinha um poço. Eu lembro que tinha um poço embaixo. E eles cobriam a tampa desse poço, que não era mais usado, até com a cama. Colocavam a cama em cima desse poço. E separavam o quarto da cozinha através de um guarda-roupa. Então a parte que ficava as portas ficava pro quarto e a parte só da tábua pra cozinha, né? Pra meio que separar os dois cômodos. Era um cômodo só. E ali, bem simples, né? E não tinha nem berço pra minha sobrinha, que tinha acabado de nascer. Ela tinha acho que uns 8 meses. De 6 para 8 meses. Era piquititica, bem piquititica mesmo. E aí, a minha família foi pro Grajaú e pra eu não ficar sozinha, minha mãe me deixou na casa dessa minha irmã. Tudo bem. Na hora de dormir, pra eu não fugir de novo, a minha mãe tava com medo de eu fugir e tal, os nananã, né? E na hora de dormir, eu tava dormindo com essa minha sobrinha, que é a filha dele, né? Da minha irmã e dele, que é o Tará. Eu vou chamar ele de Tara, tá? Então vocês já sabem, Tará. Aí quando eu chamo de Tara, vocês já sabem, tá bom? Então, aí a esposa do Tara falou: ai, irmã, dorme aqui na cama com a sobrinha. Tá bom. E aí, tá, tô dormindo lá, jantei, nananã. Ela trabalhava, ele trabalhava. E aí, deitei pra dormir, todo mundo dormindo, belezinha. No meio da madrugada, uhum, quando eu acordei, ele já tinha tirado a minha peça, a parte de baixo, eu tava com a mão indo com a boca. Aí eu empurrei, percebeu, aí com medo de eu gritar e contar pra minha irmã, aí levantou rapidamente, eu levantei, fui pro banheiro, tranquei a porta e passei a noite inteira sentada no vaso sanitário. Aí, quando a minha. Aí, tudo bem. Passou. Acordaram, foram trabalhar. Quando foram trabalhar, eu consegui dormir, descansar, tudo belezinha. E uma das situações foram essas, né? Tiveram outras também, desse mesmo. Então, às vezes a gente tinha Natal, tinha Ano Novo, aí convidava para ir para lá, e a gente dormia lá, né, na casa, aí ia. Com a minha irmã caçula também, com essa que faleceu também, com a minha irmã mais velha, que é a mais velha de todas. Também ali, como essa minha irmã mais velha, que é as iniciais do nome dela é ML, tá? Não vou falar o nome inteiro, porque pra também não ter problema. Porque, gente, entendam, tá? Eu tô fazendo esse vídeo pra contar por mim. Porque as minhas irmãs, todas as outras, tirando a caçula, que nós somos muito próximas, elas meio que não têm coragem de falar e não querem falar, e tá tudo bem, cada um tem a, a, a sua decisão. Elas nem defenderam a minha irmã quando foi agora no final do ano que ele abusou dela através da outra plataforma, da outra rede, sabe? E a esposa dele, a esposa dele, do Tara, com as filhas dele. Porque quando ele abusou ele fez esses comentários nojentos pra minha irmã no TikTok.
que a minha irmã explanou, essa que faleceu, ela explanou para toda a família. Ela contou pra toda a família o que tinha acontecido. Falou, porque aí ela contou pro marido dela, e o marido dela confrontou ele. Ele falou que era fake news, que alguém tinha feito um perfil fake, usando a imagem dele pra comprometer ele. Quem é que ia fazer isso, gente? E ela acreditou. E ela e as filhas dela, no Natal, ficaram provocando a minha irmã e maltratando a minha irmã. O Natal inteiro, que eles alugaram um sítio para passar Natal juntos. Eu não fui, porque como eu falei para vocês, depois que eu comecei a fazer terapia, que eu recuperei essas memórias, que eu desbloqueei essas memórias dentro de mim, eu meio que me afastei. Eu parei de participar, ainda mais em ocasiões que ele está presente, porque eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem. Até pouco tempo atrás, eu lembro que teve uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uns 7 anos atrás, mais ou menos. Não, uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um Réveillon na minha casa. E ele foi toda a família. Até tenho foto com ele e tudo, porque até então eu não tinha na minha cabeça desbloqueado tudo o que aconteceu. E isso eu fiz depois que eu tive as sessões de terapia e conversa com a minha terapeuta, até para resgatar a autoestima, resgatar quem eu sou, resgatar e tratar a questão de relacionamento, sabe? Enfim. E então comigo foi dessa maneira. Eu passei a noite inteira trancada no banheiro, e depois teve outras vezes também. Teve com a minha irmã caçula, teve com a minha irmã mais velha, teve com a minha irmã que é mais nova do que a mais velha. Teve um fato, gente, que esse é bizarro. E para vocês verem, a esposa não acredita. Então, eu acho que mesmo que todo mundo contasse, ela não acredita. Ela não ia acreditar. Eu acho, tá? Eu acho que ela não ia acreditar. Por quê? Teve uma das nossas irmãs porque teve uma época que o Tara, a esposa do Tara e a família passaram por uma dificuldade financeira muito grande e ficaram sem nem ter onde morar, sem dinheiro para pagar aluguel e tudo. Para não ir para rua, elas acabaram indo morar com uma outra irmã nossa, que inclusive até elas têm as iniciais do nome iguais, começam com E, as duas, né? Então, as duas têm, têm a mesma inicial. E na família são as duas com a mesma inicial. Porque M tem bastante. Aí tem E. Então, essas duas são as únicas duas que têm as iniciais do nome que começa com E. Então, vai ser fácil para elas identificarem quando o vídeo chegar nelas. Porque o propósito do vídeo é que chegue nelas, em todo mundo, porque eu preciso falar, eu preciso que todo mundo saiba quem é ele, para que a minha irmã que faleceu, ela tenha um descanso e que ela descanse em paz. Entenderam? É por esse motivo. E essa minha irmã, ela passou, a família do Tara passou por uma dificuldade muito grande financeira. E elas foram morar com essa minha irmã. Era apartamento pequeno, com bastante gente, enfim. Mas aí um dia essa minha irmã tava tomando banho e o Tara, a quem prestou a casa, né? E o Tara, acredite se quiser, ele foi observar essa minha irmã pelo vitrô do banheiro, pela lavanderia. Tinha a lavanderia, o vitrô e o banheiro. Ele foi observar a minha irmã pelo vitrô do banheiro. Acreditem se quiser. Na época, minha irmã ficou brava, ficou triste, ficou chateada, falou um monte. Deu a maior briga na família. E a esposa do Tara fez o quê? Não acreditou. Não acreditou. Chorou. Se fez de vítima, se fez da coitadolanja inteira e não acreditou. A minha irmã que emprestou a casa,
ainda saiu como errada. E nós todas sabíamos que ela estava certa, a quem prestou a casa. Porque ele já tinha feito com a gente. Ele abusou de todas. Abusou de todas. Então a gente sabia que era verdade, mas ninguém teve coragem de falar. Eu não sei, é muito estranho, sabe? A falta de coragem. Eu não sei se é o pensamento, vai magoá-la, ela vai ficar triste, nananana. Mas e a pessoa que foi abusada e está sendo descredibilizada? Ela não vai ficar triste? A pessoa que sofreu a dor, a pior dor que tem, de ser abusada, de ser invadida, ela não vai ficar triste? Ela não vai sofrer, ela não vai carregar traumas pro resto da vida, como a gente carrega? E o pior não é isso, o pior é que teve uma situação com o esposo, com o ex-marido de uma outra irmã nossa, a caçula. Teve um episódio com ela e o ex dela, envolvendo também esse negócio de assédio, sabe? Gente do céu, mas essa minha irmã, que é a esposa do Tara, a mulher fez um escândalo, fez um salseiro. Foi no outro Natal, que eu também não tava. Tem pouco tempo, acho que tem uns 2, 3 natais, mais ou menos. Uns 3 Natal, mais ou menos. Por aí. Envolvendo também abuso. Mas a esposa do Tara fez um escândalo. Fez um escândalo. Aham, é. Ela e as filhas. As mesmas que não acreditaram quando a minha irmã que faleceu contou do esposo delas, barra pai delas. Exato. Fizeram um escândalo. Eu não vou contar esse caso porque isso magoa muito minha irmã caçula, porque ao invés de jogarem a culpa pro ex-marido dela, da merda que ele fez, não. Jogaram pra cima dela. Porque é sempre a mulher que se lasca, né? Jogaram pra cima dela. Foram lá confrontar ela, humilhá-la e coagi-la e nananã. Então, ela é bem a bel prazer, é bem a bel conveniência dela, sabe? É conveniente, ela acredita, não ela não acredita. É conveniente, ela faz, não ela não faz. Então, assim, gente, eu pensei até em reunir toda a família, toda, sabe? Fazer, é urgente, a gente precisa, nananana, e contar e falar. Mas primeiro, eu sou sozinha, sou eu e minha filha. Ele é homem. Aí tem a esposa, tem as filhas, tem os filhos. É muita gente. Desculpa, eu acordo cedo, só acordo super cedo. Eu passei pra trabalhar. Aí fica bocejando. Mas enfim. Eu precisava falar de alguma maneira. E aí, eu sei que esse vídeo vai chegar neles porque eu vou enviar para algumas sobrinhas. Inclusive sobrinhas também que já foram vítimas de assédio dele. Gente, pra vocês terem ideia, eu nunca deixei a minha filha dormir na casa dessa minha irmã. Nunca. Por medo. Medo, 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 medo. Por sempre saber o que esperar dele, sabe? O que vem dele. Eu não confio, eu sinto uma repulsa muito grande. E isso ficou muito forte depois que eu comecei a terapia, que eu comecei a desbloquear esses traumas na minha memória. Como eu falei pra vocês, eu já fui abusada, mas outras vezes teve esse caso no trem.
teve uma tentativa por parte do meu próprio irmão. Aham. Uhum. Conto pra vocês numa outra ocasião, se vocês quiserem também. Por parte do meu próprio irmão. Quando eu falo pra vocês que minha vida daria um livro, daria. E o quão forte eu sou. Me considero mesmo. Eu me considero de verdade. De verdade. Forte pra caramba. Porque olha. Só Deus. Eu lembro uma vez. Eu tenho uma memória. Do meu pai. Ai, não. Deixa pra lá. Enfim, era isso, galera, que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei do meu, eu sei que tem outros mais fortes, com penetração e tudo, sabe? Eu vou postar o vídeo mais para poder chegar até eles, porque eu preciso que chegue. Eu preciso que a minha irmã, a esposa dele, saiba que ela não permita que a minha sobrinha fique sozinha com ele, fique perto dele. Porque se eu tô me expondo aqui dessa maneira, é por medo. Gente, eu tenho tanto medo, mas tanto medo, tanto medo, tanto medo dele fazer isso com essa menina. Mas tanto medo. E não é de se duvidar. Não é. Infelizmente. Infelizmente. E é isso. Obrigada. Beijos. Se quiserem que eu fale outros assuntos, se ficar dúvida, pergunta, podem colocar aí nos comentários, eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Eu sei que a luz não ficou muito boa, mas como eu falei para vocês, eu sou iniciante. Eu vou pegar o jeito, vai melhorar, tá bom? Por hora eu agradeço. É isso.